Olá a todos! Iremos dar início à nossa aula 3 da disciplina Industrialização de óleos, envase e expedição. Nessa terceira aula, a gente vai estudar sobre os processos de industrialização de farinha de trigo. A gente vai ver que existem vários tipos de farinha de trigo e que na produção de farinha de trigo a gente também tem subprodutos como farelo de trigo, que também é muito utilizado na indústria de alimentos e também como ração de animais. Então, vamos contextualizar um pouco essa produção. Antes da gente ver de fato a produção das farinhas de trigo, a gente vai ver o que é uma farinha. Então, as farinhas, elas são produtos obtidos de partes comestíveis de uma ou mais espécies de cereais, leguminosas, frutos, sementes, tubérculos e rizomas por moagem ou outros tipos tecnológicos considerados seguros para a produção de alimentos. Então, como o nosso curso é mais voltado para cereais, eu vou dar alguns exemplos de farinhas. Farinha de arroz, farinha de centeio, farinha de aveia. São todos produtos obtidos a partir de cereais. Mas eu também posso ter farinha de mandioca, existe a farinha de beterraba, farinha de batata. Então, existem vários tipos de farinha. Então, a farinha é o que? Uma parte comestível que pode ser de uma espécie ou mais, de cereais ou outros tipos de vegetais. E ela pode ser obtida através de moagem e também existe a maceração, que também é similar à moagem. Então, eu tenho esses exemplos de farinha. Então, teoricamente, todo grão ele pode ser transformado em farinha através do processo chamado de moagem. E a mais conhecida e a mais consumida no Brasil é a farinha de trigo. Por que ela é a mais consumida e a mais conhecida? Ela é utilizada para a fabricação de vários produtos, principalmente na área de panificação. E ela tem um cultivo, ela é possível se cultivar ela em condições climáticas amplamente variadas. Então, eu vou ter, ela não é tão exigente assim como planta para poder ser cultivada. E ela possui também uma aceitação quase universal como artigo básico de alimentação. O pão, por exemplo, o pão francês, ele é praticamente uma unanimidade. Ele faz parte, por exemplo, do café da manhã da maioria dos brasileiros. Quando não é o pão francês, o pão integral, o pão de forma. A gente tem roscas, bolos, biscoitos, são todos produtos produzidos a partir da farinha de trigo. Então, a farinha de trigo ela é produzida a partir da moagem do trigo. Esse daqui é um desenho, eu resolvi colocar ele, que ele é um desenho bastante simples de como é um trigo. Então, eu vou ter o farelo, que vai ser originado, o farelo de trigo, dessa parte aqui externa, que é o pericarpo, que é como se fosse a casca do trigo. E eu vou ter a parte da semente, que vai ser composta pelo endosperma e o germe. O amido, ele tá, a maior parte dele está no endosperma. O endosperma possui uma grande quantidade de amido. E o germe é composto de testa, camada nucelar e aleuroma. O aleuroma, ele também faz parte do farelo de trigo. Então, nesse processo de moagem, basicamente, o farelo vai ser a moagem da casca do trigo. E o endosperma vai ser a farinha, a moagem do endosperma vai ser basicamente a farinha de trigo. Então, vamos lá. A farinha de trigo, ela é diferente dos outros tipos de farinha. Por quê?
ela possui uma proteína chamada glúten. Esse glúten, ele em contato com a água, ele faz a massa ficar elástica. E quando esse produto ele é submetido a altas temperaturas, como por exemplo, no ato de assar aquele produto, ele vai aumentar em muito o seu volume. Então, quando a gente, por exemplo, quer verificar a potência, vamos dizer assim, do glúten numa massa, a gente faz esse teste aqui do véu. Ou seja, você vai abrindo a massa até ela virar esse véu aqui, vocês percebem que ela tá elástica e dá para praticamente ver a cor da roupa da outra pessoa. É esse teste que a gente faz na massa para verificar a potência de glúten dessa massa. Então, as farinhas de trigo. Eu vou ter farinhas de trigo suaves, que vão ter menos potencial de glúten, menos porcentagem de glúten. Então, ele vai ser utilizado por produtos mais macios, que não necessitam tanto do crescimento ao assar. Então, vai ser bolos e bolachas. Os pães, eles têm que ser obtidos a partir, principalmente pelo francês, são pães que têm uma certa característica que precisa da potência do glúten na sua produção. Então, eles têm um teor maior de 12% de glúten na massa. Então, a produção de farinha de trigo. Então, a farinha de trigo é o produto obtido através da moagem, exclusivamente do grão de trigo, triticum vulgaris e outras espécies do mesmo gênero. Os tipos de farinha básica que a gente conhece são o tipo 1, o tipo 2 e a farinha integral. E esse daqui é um fluxograma simples do processo de produção da farinha de trigo. Então, aqui eu tenho trigo sujo. A partir desse trigo sujo, eu vou fazer a recepção e a limpeza desse trigo. A partir do momento que eu faço a limpeza, eu tenho dois caminhos para serem seguidos. O primeiro é o condicionamento e o segundo é a moagem da farinha integral. A moagem da farinha integral, por que eu não preciso fazer o condicionamento? O condicionamento, o principal objetivo do condicionamento é o quê? Facilitar o desprendimento da casca do trigo do endosperma. Na moagem da farinha de trigo, eu não faço essa etapa de tirar o farelo para depois tirar efetivamente a farinha de trigo. Então, eu não preciso fazer o condicionamento. Na moagem da farinha de trigo integral, eu vou moer todo o grão do trigo. Tá? Então, a gente vai ver mais profundamente cada etapa desse processo. Então, a primeira etapa é a recepção, onde vai ser verificada a qualidade do trigo. Então, os parâmetros a serem verificados vai depender do tipo do moinho que eu tenho, se é um moinho de pedra, moinho de rolos, e o tipo de farinha a ser produzida. Se eu quero uma farinha mais dura, mais mole, que tipo de farinha que eu vou produzir? Então, eu vou ver alguns parâmetros, como aparência, odores estranhos e corpos estranhos, presença de purezas, densidade do trigo, conteúdo proteico, conteúdo de glúten, umidade, número de Ragberg, dureza e eletrofluorese. Após eu fazer todas essas análises e eu verificar que o trigo realmente é de meu interesse para passar no meu moinho para fazer a fabricação da farinha de trigo, ele já vai entrar para a área de limpeza. Nessa área de limpeza, eu vou eliminar todas as impurezas que estão nesse trigo, que não seja trigo ou que seja um trigo de má qualidade. Então, eu vou tirar sementes estranhas, terra, areia, pedras e outros. Essas impurezas, eles podem causar danos aos equipamentos e prejudicar também a qualidade do produto final, porque, por exemplo, se tem um pedaço de semente que não é o trigo, eu acabo moendo ele como se fosse trigo,
a minha farinha de trigo ela não vai ser toda de trigo. Presença de terra, areia, pedra na farinha de trigo, isso não existe, além de poder também prejudicar, danificar o equipamento. Então, essa etapa de limpeza é um conjunto de peneiras oscilantes, ou seja, elas ficam chacoalhando para poder movimentar o material. E elas vão separar o que é trigo do que não é trigo. Então, o objetivo dessa peneira é o quê? Separar das impurezas maiores, que são os grãos de outros cereais, pedras, terrões, madeiras e outros, das impurezas menores, que são a poeira, a terra, a palha, cascas e outros. Eu posso também ter um equipamento chamado saca-pedras, que ele faz a classificação por peso. Ou seja, ele consegue diferenciar o que é grão e o que é pedra. Então, ele consegue fazer essa separação também, eliminar as purezas leves, através da aspiração. Essa aspiração é o quê? O puxar do ar ali dentro daquele ambiente, que aí ele consegue aspirar essas impurezas. Então, aqui a gente tem um exemplo do equipamento de limpeza do grão de trigo, né? Aqui eu tenho aonde entra o grão. E aqui ficam os materiais bem grandes, materiais bem pequenos. E aqui já sai a semente limpa. Vocês podem ver que aqui tem um sistema de aspiração, onde o ar entra e aspira, ele puxa aqui por aqui, ó, os materiais pequenos. Além dessa limpeza inicial, também vou ter uma segunda limpeza, que eu também chamo de polimento do grão de trigo, onde esse grão sofre alguns atritos mecânicos, onde as partículas menores de impureza que estão aderidas ao grão, elas se desprendem. Aí ela vai eliminar mais esse tipo de impureza no sistema de limpeza do grão. A partir da limpeza, se eu desejo produzir farinha de trigo integral, eu vou fazer naquele momento a moagem do grão. Lembrando que a moagem ela é total do grão, sem fazer nenhum tipo de separação. E a farinha de trigo integral, ela não precisa, o grão dela não precisa passar pela etapa de condicionamento. Aqui a gente tem uma foto das várias moagens feitas num grão de trigo. Lembrando que essa daqui é o grão inteiro. Vocês veem que essa parte está mais moída, essa menos, essa quase que nada. Então, a moagem tem esse objetivo de deixar ele bem, os grãos bem pequenos. A próxima etapa, então, quando eu quero produzir a farinha de trigo normal, que não seja integral, eu passo o grão na etapa de condicionamento. Então, essa etapa, ela permite que o grão atinja a umidade ideal para se obter uma separação eficiente entre o farelo e o endosperma. Lembrando que o farelo, ele é formado pela moagem desta parte externa aqui, que eu chamo de pericarpo. Então, esse condicionamento, ele vai possibilitar que o pericarpo, ele seja removido sem retirar muito do endosperma durante a moagem. Então, essa unidade do grão, ela não deve ser superior a 16%. E após esse condicionamento, que é nada mais, nada menos do que a adição da água a esse grão, ele tem que ficar em descanso de 16 a 20 horas. Esse tempo ele vai depender da dureza do grão. O que é a dureza do grão?
é a dificuldade em desintegrar esse grão. O quão difícil é a moagem desse grão. Então, se for um grão mais duro e eu tiver uma dificuldade em moer ele, então eu vou precisar de um tempo de descanso maior. Após o condicionamento, eu vou fazer a moagem. E nessa moagem, eu vou separar o farelo, que é a moagem do pericarpo, e o endosperma, que é a moagem da farinha de trigo. Só existem esses dois tipos de trigo? Não, existem vários tipos de trigo. Vai ter trigo que eu vou fazer, farinha que eu vou fazer com acêmulo, a gente também vai ver o que é acêmulo mais para frente. Então, isso depende do tipo de trigo que eu quero, a farinha de trigo que eu quero fazer. Então, vamos à moagem. Então, ele é um processo constituído por vários conjuntos de vários bancos de cilindro. Aqui eu tenho o par de rolos, onde o grão ele vai passar e vai ser submetido, ele vai ser moído. Então, aqui eu vou gerar os produtos e os subprodutos do trigo. Então, a primeira moagem, ela vai retirar o pericarpo, que é a casca do grão. Então, eu vou retirar o pericarpo e essa vai virar farelo de trigo. Esse farelo de trigo, ele precisa de uma certa granulometria, que é o quê? O tamanho dos grânulos, eles não podem ser muito grandes. Então, ele vai passar por processos de moagem e ser passado em peneiras até se atingir aquele grau de moagem, aquela granulometria desejada. Aí, após essa moagem, eles são classificados na granulometria. E a partir dessa granulometria, eu vou fazer essa classificação através das peneiras. Então, várias peneiras, vários compartimentos, uma sobreposta à outra, que nem essas aqui, ó, onde vai ser peneirada essa farinha que já foi moída, para verificar qual que é a granulometria, se atingiu. O que atingiu já vai ser enviado para o silo ou para invase. O que não atingiu passa novamente nos rolos até se atingir o tamanho adequado da farinha de trigo. Aqui a gente tem um equipamento que mostra como é esses bancos de peneiras. Então, os trigos moídos e os subprodutos, eles são colocados, eles são peneirados nessas várias peneiras. É um conjunto extenso de peneiras que vai fazer a classificação desse material moído. Então, a farinha mais moída, ela é enviada ao silo porque ela chegou na granulometria desejada. E os subprodutos, eles são enviados aos bancos de cilindro, a moagem, para serem moídos até atingir o tamanho normal da farinha ou do farelo. E quando esse farelo também está pronto, eu vou mandar ele para o silo de farelo. Os tipos de farinha que eu tenho de trigo. Então, eu tenho dois tipos básicos de farinha de trigo. Farinha de trigo branca e a farinha de trigo integral. Então, a farinha de trigo branca, ela é composta pelo endosperma do grão de trigo. Então, se comparado com a farinha de trigo integral, ela possui menos vitaminas, minerais e fibra alimentar, porque eu removo o germe e o farelo do trigo. Porém, ela é rica em glúten. Já o farelo, ele não é, quando é só farelo, ele não é tão rico assim em glúten. Então, a farinha branca, eu vou ter a comum, a branca, que também é conhecida como farinha tradicional tipo 1, que ela tem um teor de proteína, glúten e amidos médios, e ela é adequada para a produção de pães e bolos caseiros. A farinha branqueada,
Quando a farinha sai do processo de moagem, ela sai levemente amarelada. Então, eu posso submeter essa farinha a processos de envelhecimento natural, esses processos vão branquear essa farinha, ou adicionar produtos químicos, como o peróxido de benzoíla, ou mesmo o peróxido de acetona. Que também esses processos, tanto os químicos como os naturais, também vão aumentar o potencial do produto quanto ao glúten. A farinha para pão, que é feita totalmente de um trigo mais duro. Por ser um trigo mais duro, também vai ter um alto teor de glúten. Eu vou ter a farinha bromada, que é a farinha que eu vou adicionar agentes que facilitam a maturação, como o bromato. Ela desenvolve mais o glúten e facilita também a sova das massas. Outros aditivos, eles também podem ser esse agente de maturação, como o ácido ascórbico ou mesmo a cevada maltada. A farinha para bolos, que ela é mais fina do que as outras e ela é feita com trigo mole, ou seja, vocês perceberam a diferença entre o trigo duro e o trigo mole. O trigo mole, ele é mais fácil de ser moído no processo de moagem. Então, ele tem um menor teor de glúten. Quando o trigo ele é duro, ele possui um alto teor de glúten, mas ele é mais difícil de ser moído. Então, essa farinha feita com trigo mole, ela possui um baixo teor de glúten e ela é utilizada mais para bolos, pães rápidos, muffins e biscoitos. São produtos que não precisam tanto da ação do glúten no seu processo tecnológico. A farinha de glúten, que é feita para que tenha 2 vezes a força do glúten do que a farinha regular, ela é usada para fortalecer farinhas com baixo teor de glúten. E a semolina? A semolina, ela é feita do endosperma grosseiramente moído, sem farelo e sem germe. E ela é feita do trigo durum, o mais duro dos trigos. Então, ela tem um alto teor de proteína. Ela é utilizada mais para a produção de macarrão. Ela possui uma maior resistência e ela é mais flexível, só que é menos elástica. Então, ela não é uma farinha ideal para ser utilizada, por exemplo, na produção de pães. E a farinha de trigo durum ou extra forte, que é o pó fino remanescente da moagem adicional da semolina. Ou mesmo, ela é advinda da semolina, só que mais moída, então ela é fina. Ela é usada em massas e ela possui o maior teor de proteína do que as farinhas de trigo. Ela é mais delicada e ela é mais elástica do que a semolina. E o último tipo de farinha de trigo, que é a farinha de trigo integral, que é a presença do farelo. E esse farelo é o quê? A casca do trigo. E ele reduz o desenvolvimento do glúten. Então, essa farinha vai ter o glúten, mas o desenvolvimento do glúten ele vai ser inibido pela presença desse farelo. Então, muitos padeiros na produção de pães, por exemplo, do o pão integral, naturalmente, não é para formar tanto glúten. Então, ele passa um pão mais batumento, que ele não vai se desenvolver. Então, muitos padeiros, eles costumam colocar uma mistura meio a meio, eu já vi de 70% farinha de branca, com 30% de farinha integral, para ele poder fazer um pão integral. Só que é muito difícil da gente fazer um pão totalmente integral, farinha de trigo integral. Então, acaba se colocando um pouco de farinha branca para poder ter esse desenvolvimento do glúten e não originar um pão muito embatumado. Além daqueles processos que eu falei da moagem, do condicionamento, da limpeza do grão, eu vou ter processos adicionais dependendo
do que eu quero produzir ali. Lembrando que a gente viu os tipos de farinha de trigo exatamente por quê? A granulometria, como vai ser realizada essa moagem vai depender do tipo de farinha que eu desejo produzir. Então, isso vai muito específico de cada moinho. Então, os processos adicionais que eu posso ter, que é a separação magnética, que é a retirada de possíveis materiais ferrosos da farinha. Isso é feito através de sistemas de ímã, que são passados no produto para retirada desses materiais ferrosos. Eu também posso ter uma peneiração de segurança, que é realizada antes da classificação, e outra antes do invase, que eu vou fazer a peneiração, uma peneira mais fina, para garantir a isenção de corpos estranhos no meu produto. A dosagem dos aditivos, que eu posso adicionar tanto aditivos melhoradores melhoradores na farinha, ou fazer uma mistura de componentes para fazer massas prontas, além do enriquecimento obrigatório que eu tenho que fazer na farinha de trigo, que é obrigatório tanto na farinha de trigo quanto na farinha de milho, que é a adição do ácido fólico e o ferro. Então, eu tenho essa etapa de dosagem dos aditivos, dependendo do produto. E o envase da farinha de trigo. O envase da farinha de trigo, ele vai depender do destino dela. Se é um destino doméstico, se é um destino industrial. Lembrando que todos esses produtos, eles podem também serem utilizados para a produção de outros produtos. Então, quando eu tenho um destino doméstico, eu vou utilizar embalagens que sejam que a gente vê no supermercado até, que é o da farinha de trigo, o do filme da farinha de trigo, do papel, do filme plástico. Então, eu posso envasar tanto nesse tipo de embalagem quanto neste tipo de embalagem. Agora, quando ele é mais destinado a uso industrial, eu não vou utilizar essas embalagens que são menores, eu vou utilizar embalagens maiores, de 50 quilos, de 100 quilos, que é o caso dos sacos costurados, dos big bags, aqui a gente tem um exemplo desses big bags. E o farelo de trigo, como a utilização dele é mais industrial mesmo, então ele pode ser ensacado tanto em sacos de papelão grande, de 25, 50 quilos, quanto nesses sacos costurados, tá? E o armazenamento desses produtos, tanto para industrial como doméstico, ele tem que ser em local seco e arejado, já que a farinha de trigo ele é um produto que absorve muito facilmente odores e também a umidade. E também tem que ser em local limpo e instalações que sejam conservadas. Além disso, essas farinhas elas ficam aguardando nesses depósitos serem aprovadas pelo setor de controle de qualidade. Então, em cada lote eu vou ter um papel falando qual que é a situação, o status de aprovação no setor de qualidade. E assim que ele for aprovado, ele vai ser destinado ou para o uso industrial ou para o uso doméstico. Ok? Muito obrigada a todos. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu tentei fazer de uma forma bastante resumida e para que vocês entendam o básico do que é esse sistema, tá? Eu gostaria só de lembrá-los que lá no nosso ambiente virtual, eu estou deixando o questionário desta aula, a aula 3, e ele vai valer 15 pontos. A partir do momento que eu colocar a aula, eu já vou disponibilizar esse questionário. Além disso, eu também vou disponibilizar para vocês uma apostila com esse conteúdo de forma resumida. E eu gostaria que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, postassem essa dúvida lá no nosso fórum de dúvidas. A gente vai ter um encontro essa semana no Google Meet para eu poder sanar essas dúvidas. Se eu já souber, eu posso preparar algum material mais elaborado para apresentar
para tirar essas dúvidas de vocês. Mas se não der para vocês colocarem no fórum de dúvidas, a gente sana essas dúvidas mesmo no Google Meet, tá bom? Muito obrigada a todos e eu encontro vocês no encontro do Google Meet.